coloquei como privado, depois eu vou pedir para o Yuri estar compartilhando com vocês. Mas já está no meu canal, tá no meu canal já, está lá privado. Inclusive, hoje eu acrescentei mais uma coisa lá no canal, que foi sobre músicas protestantes, músicas mundanas em casamentos católicos, coisas que não devem estar acontecendo. E vamos lá começar a nossa aula de hoje. Eu vou só esperar mais uns minutinhos, mais um minutinho, que aí aquelas pessoas que ainda não chegaram, Yuri vai aceitando, e eu vou começar com vocês a aula de hoje. Enquanto isso, vamos só atualizar aqui o calendário litúrgico da semana. Hoje é dia de Santa Mônica, amanhã dia de Santo Agostinho, sexta-feira, dia 29, martírio de São João Batista, dia 30, sexta, tempo comum, sábado, tempo comum, e domingo, 1º de setembro, 22º domingo do tempo comum. Mas vamos lá para a nossa aula de hoje. Yuri, já está gravando já a aula de hoje? Ok, né? Então vamos lá. Se vocês estão bem, está todo mundo bem, vamos começar a aula de hoje. Hoje, a nossa aula será sobre gestos e posições na Santa Missa. Mais uma vez, uma aula introdutória. Depois nós iremos aprofundar esta aula. São aulas que eu estou trazendo para vocês, para que nós possamos ter esse aprofundamento. Gestos e posições na Santa Missa. Vou colocar para vocês a tela. E aí, como sempre, se for havendo dúvidas, vocês podem ir anotando e depois eu abrirei também. Até mesmo durante a exposição, se for acontecendo algumas dúvidas, levanta a mãozinha, algo do tipo, fala comigo, embora todos vocês estão com o microfone desligado para melhorar o áudio, mas faz algum gestozinho, tá bom? Para a gente possa tirar a dúvida de vocês também na hora. Vou transmitir... Oi. Desculpa interromper. Então, como o padre comentou, está todo mundo com o fone desligado. Então, tem uma opçãozinha ali, que é uma mãozinha. Se tiver que perguntar durante a explanação do padre, daí clica nessa mãozinha, vai aparecer para nós aqui, e daí eu faço um sinalzinho para o padre para que ele saiba que vocês querem tirar alguma dúvida, alguma coisa, tá? Mas podem também, tá? Do lado aqui tem um chat, que é um cantinho ali, um chat para todo mundo. Então, vocês podem também escrever nesse chat. E daí, caso o padre não consiga ouvir logo a pergunta, ele pode ler a pergunta, está no chat, né? E ele já pode responder quase que automaticamente também. Tá bom? É isso aí. Estão vendo a tela? Com slide, gestos e posições do povo na Santa Missa? Se tiver, me fala que eu não consigo ver vocês agora. Agora eu só consigo ver o slide. Estão vendo, minha gente? Alô? Meu padre, se tu quiser, eu posso liberar para todo mundo falar também. Devagarinho, se forem surgindo dúvidas, aí podem falar, tá bom? Eu acho que fica bom, porque serão coisas bem importantes agora. Tá Está bom, aparecendo o slide? Sim. Dá para ver bem, né, o slide? Bem, então... então vamos lá, então. Com a graça de Deus, então, vamos lá. Gestos e posições do povo na Santa Missa. Isso aqui é algo muito importante. Então, se vocês tiverem dúvidas, na hora vocês podem perguntar. A Santa Missa, ela é dividida em duas partes: liturgia da palavra e liturgia
eucarística. É assim que nós encontramos no missal romano. Mas, além dessas duas partes, ela ainda tem, assim chamado, 2 ritos, que são os ritos iniciais e os ritos finais. Eu vou falar para você sobre gestos e posições do povo na Santa Missa, conforme a tradição católica. Então, vamos começar pelos ritos iniciais. Tem um costume, eu vou até começar falando sobre o costume antigo. Tem um costume antigo, mas também muito bonito, que todas as vezes que você passa em frente a uma igreja católica, você faz o sinal da cruz. Passou em frente a uma igreja católica, você faz o sinal da cruz. Sempre. Por quê? Para saudar Jesus Cristo, que está presente no Santíssimo Sacramento. Passou em frente a uma igreja católica, você faz o sinal da cruz. É interessante como os católicos, às vezes, têm vergonha de fazer o sinal da cruz. Eles têm vergonha de fazer esse gesto, que é um gesto muito bonito, que é o gesto do católico. Então, quando nós chegamos na igreja, nós também fazemos o sinal da cruz com a água benta. Claro, nem todas as igrejas possuem água benta na entrada. Mas se você chegar em uma igreja e nessa igreja, na entrada, tiver água benta, você vai colocar os seus dedos nessa água e você vai fazer o sinal da cruz em você. E quando você entra em uma igreja, você tem que olhar se ela tem ou não sacrário. Por quê? Quando você entra em uma igreja católica que tem o sacrário, você entra e você faz uma genuflexão em direção ao sacrário. Padre, o que é a genuflexão? Genuflexão é quando você dobra somente um joelho. Você encosta o seu joelho direito no chão e o esquerdo continua apenas flexionado. Isso é o gesto de genuflexão. Todas as vezes que você entra numa igreja que tem sacrário, você faz genuflexão em direção ao sacrário. E quando você sai também da igreja, você faz a genuflexão saindo da igreja. Você faz genuflexão quando entra e você faz genuflexão quando sai da igreja. E a entrada na igreja é muito importante, a saída na igreja também é muito importante. Só que a entrada, muitas vezes, o povo entra conversando e na saída o povo sai correndo, o que é um equívoco muito grande. Quando as pessoas perguntam, por exemplo, padre, quais são orações para a pós-comunhão? A pós-comunhão não é entendida somente naquele momento de silêncio que o sacerdote faz entre aquele momento em que ele está fazendo a purificação do cálice e o momento que ele fala, oremos. Não, pós-comunhão também é o momento pós-missa. Todo católico é convidado a, depois da bênção final, ainda permanecer de joelhos ali no banco, fazendo o seu momento de adoração a Deus, o seu momento de oração, o seu pós-comunhão. Quando você entra na igreja, tem sacrário, você faz genuflexão. Você está dentro da igreja. Todas as vezes que você passar em frente ao sacrário, você deve fazer genuflexão. Mas, padre, se eu passar 3 vezes? Nas 3 vezes você faz genuflexão. Ah, padre, estou com um problema no joelho. Ah, então você faz uma reverência. Reverência é quando você inclina a sua cabeça. E para o sacrário, para Jesus, é uma reverência mais profunda, caso você não possa fazer a genuflexão. Se não houver sacrário no presbitério, ou se o sacrário não for visível, algumas igrejas têm um sacrário mais reservado, tipo num oratório à parte, então você faz uma inclinação profunda para o altar. A inclinação profunda é quando você se inclina a partir da cintura, é quando você se inclina bem. Tem a inclinação profunda e a inclinação breve. A breve você inclina somente a cabeça
e a inclinação profunda você se curva a partir da cintura. Para o altar, sempre você faz a reverência. Todas as vezes que você passa em frente ao altar, você deve fazer reverência. Todas as vezes que você passa em frente ao altar, você faz reverência. Padre, se eu passar 10 vezes em frente ao altar, você vai fazer 10 vezes a reverência ao altar. Porque o altar, inclusive o altar, é o lugar máximo da igreja. Quando eu falo altar, estou me referindo realmente ao altar, à mesa do sacrifício. Aquele lugar onde fica o altar chama-se presbitério. Mas o altar em si, a mesa, aquela mesa sagrada, ou a mesa que vocês entenderem agora, mas chama-se altar, o altar é o lugar mais santo da igreja. Claro. Por quê? Porque ali acontece o sacrifício. O sacrifício acontece no altar. Então, todas as vezes que você passa em frente ao altar, você faz uma inclinação, você faz uma reverência profunda. E aí, quando você chega ao banco, você se ajoelha para fazer a sua oração privada antes da missa começar. Algumas pessoas chegam em mim e falam, padre, eu tenho muita dificuldade de fazer oração. Porque começa a missa e eu fico muito distraído. A primeira coisa que eu pergunto é, quando você chega na igreja, o que você faz? Se você chega na igreja em cima da hora, ou se você chega atrasado, você já vem distraído. Você já vem desconectado da oração. Então, para que você chegue e reze bem, tem que chegar alguns minutos antes da missa começar, ajoelhar-se e fazer uma oração. Padre, não consigo ajoelhar, então fica sentado ou fique em pé, mas faça uma oração antes da missa começar. Isso vai lhe ajudar a vivenciar melhor a missa. A missa começa, assim, eu vou falar assim entre aspas, claro, né? A missa começa quando você se prepara para rezar a Santa Missa. Quando você se prepara para rezar a Santa Missa, em casa ainda você vai se preparando, você vai se arrumando com modéstia, você vai preparando a sua alma, você vai silenciando, você vai deixando que o Espírito Santo já vá te conduzindo. A missa vai começando ali. E aí você consegue se concentrar melhor na Santa Missa. Caso você não faça isso, você vai ter dificuldade de rezar a Santa Missa. Lembrando, se forem surgindo dúvidas, vocês podem falar comigo. Quando vai ter a procissão de entrada, aí todos ficam em pé. Durante a procissão de entrada, aí os fiéis, eles permanecem de pé. Todos os fiéis ficam de pé durante a procissão de entrada. A procissão de entrada, aqui está, ficar de pé para a procissão de entrada. Ficar em pé significa prontidão. E é muito bonita a procissão, porque a procissão, o sacerdote, precedido pelos coroinhas e a cruz, eles estão indo rumo ao altar. O altar é o lugar do sacrifício. Eles estão indo para o sacrifício. A procissão de entrada é um caminho para o Calvário. Então, quando o padre vai à frente, todo o povo em pé, é como se o povo dissesse, nós vamos contigo. O povo também está voltado para o altar. O povo também está em pé, em prontidão. A procissão significa o povo em caminho, o povo peregrino, o povo que está para Deus em peregrinação. Inclusive, paróquia significa lugar dos peregrinos. Você faz parte de uma paróquia, você faz parte do lugar dos peregrinos. Quando a procissão de entrada vai passando, aqui está, inclinar-se quando o crucifixo, sinal visível do sacrifício de Cristo, passar por você na procissão. Está passando a procissão de entrada. O crucifixo, aqui, ó, o crucifixo, ele passa por você, você faz uma inclinação. E quando há um bispo, você também inclina-se quando o bispo passa. Quando você faz essa inclinação para o bispo, você o reconhece como pastor do rebanho,
e representante da autoridade da Igreja de Cristo. Na posição centrada, todos em pé, inclinam-se para o crucifixo e inclinam-se também para o bispo, caja haja o bispo. Os leigos permanecem em pé para os ritos iniciais. Ritos iniciais começa ali com a Santíssima Trindade, tem o momento do perdão, o momento do hino de louvor, e faz o sinal da cruz junto com o sacerdote no começo da missa. Mas presta bem atenção no que eu vou dizer agora. Presta atenção. Sabe esse momento aqui de fazer o sinal da cruz? Quando se faz o sinal da cruz na Santa Missa, somente o sacerdote diz, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Somente o sacerdote diz isso. Os fiéis fazem somente os gestos. Os fiéis fazem o gesto da Santíssima Trindade. Eles fazem em si o sinal da cruz. Mas somente quem fala em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo é o sacerdote. Porque é o sacerdote que inicia a Santa Missa. A missa começa com o sinal da cruz e termina com o sinal da cruz. Tanto no início quanto no fim, somente o padre diz as palavras em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Os fiéis fazem o gesto, mas aqui eles não falam nada além do amém. Os fiéis aqui dizem apenas o amém. Fazem o gesto e só dizem amém. Não acompanham o padre nas palavras em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Quando nós vamos rezar o ato penitencial, se o ato penitencial for recitado e você reza, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões. Duas coisas importantes. No missal antigo, na segunda edição, dizia, por minha culpa, minha tão grande culpa. Agora, preste atenção, no missal terceira edição, mudou. Agora nós dizemos, por minha culpa, minha tão grande culpa. Vocês viram aqui, ó, acrescentou mais um minha culpa. Viu, padre? Então, oi. Desculpa te interromper. Só acho que agora que a gente reparou aqui que os slides que o senhor acho que o senhor não está passando eles. Vocês não estão vendo? Não, a gente está acompanhando tudo que o senhor está falando, tem um texto passando, que é o texto da descrição do que tu fala, mas o teu slide, ele está preparado no primeiro slide ainda, tipo, na primeira, que é o título, tá? Ah, só um momentinho, então. Clica nele, acho que clicar F5, acho, para colocar ele como apresentação. Voltou aí? Agora ele saiu. Tá. Eu vou colocar para vocês. Eu pensei que estava passando para vocês. Sim, eu até não entendi também se estava ou não. Uma moça comentou aqui, daí a gente percebeu. Tá, vamos lá. Que bom. Deixa eu voltar lá, vou colocar de novo. Às vezes acontece de os slides não passar para vocês. Problemas técnicos. Vocês me avisam. Tá aparecendo agora? Agora está aparecendo, só que tenta passar o slide, padre, só para ver se ele vai passar. Passou? Não, não passou. É que ó, o senhor está abrindo, tipo assim, ó, faz o seguinte, abre, tá, o slide, abre lá o arquivo, daí tu vai clicar em F5. Clica em F5 para fazer uma apresentação de slide, dentro do PowerPoint lá. Ou se não, vai lá em cima, está escrito apresentação de slides. Localizou? Vamos de novo aqui.
vai lá em cima, está escrito apresentação de slides. E daí tu vai clicar no canto, vai clicar nessa apresentação de slides lá em cima, e vai no canto esquerdo, bem no alto, vai clicar do começo. E daí vai abrir Foi bem aí? grande. Primeiro vai para ti, depois vai para nós. Para você, Primeiro tem... já foi aí? Aqui não. Aqui tá parado na mesma aba ainda. Tipo, abriu, mas está trancado. O senhor quer passar aquele acesso para mim de novo? Eu posso fazer para o senhor rapidinho? Que para mim tá tudo normal. Não, para mim, para nós aqui não está seguindo quando tu passa. Certo. Se tu quiser buscar aquele acesso, daí eu posso fazer para ti ali e tu pode continuar falando, daí a gente não perde tanto tempo, porque a gente está conseguindo acompanhar. Eu não entendi. Se o senhor quiser passar para mim aquele acesso que eu fiz antes, eu consigo fazer para o senhor. Pode. Ele não muda o número, não, né? Então deve estar. Ou ele muda o número. Vou tentar aqui então. Mas pode continuar falando, tá, padre? Tá, vamos lá então. Antigamente, no segundo missal, nós dizíamos: por minha culpa, por minha tão grande culpa. E quando nós falávamos isso, vou até aproveitar que vocês estão me vendo agora, bate-se no peito. Vocês batem no peito. E batendo no peito, vocês dizem, por minha culpa, minha tão grande culpa. Agora, com o missal, terceira edição, é por minha culpa, minha tão grande culpa. Houve uma mudança. Houve uma mudança agora na questão do missal. Essa é a parte do confiteor, é o chamado perdão. E agora, vocês conseguem enxergar? Estão conseguindo ver? Ainda não, padre. Falta uma coisinha ainda. O que está faltando? Quando o sacerdote, eu vou continuando aqui, há outro momento também que se faz uma inclinação de cabeça. E como sempre, se vocês tiverem dúvida, vocês podem ir perguntando, tá bom? Se houver dúvida, vocês podem estar perguntando. Quando o sacerdote, ele... deixa eu só voltar aos meus slides para eu poder conversar com vocês. Tá ok agora? Agora sim, padre, pode seguir. Desculpe. Quando nós temos a oração da coleta, que é aquela primeira oração que o padre diz, oremos. Quando ele disser, volta só um pouquinho aqui. Tem um confiteor, né? Estão vendo aqui a pontinha vermelha? Sim. Quando o sacerdote ele vai dar a absolvição aqui, quando ele levanta a mão e diz, Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna, e você responde amém, vocês fazem uma inclinação de cabeça e vocês traçam o sinal da cruz quando o padre disser, Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Vocês também fazem uma inclinação de cabeça todas as vezes que se disser, Senhor, tende piedade de nós. Se o padre fizer rezado, Senhor, tende piedade de nós, e vocês responderem, Senhor, tende piedade de nós, vocês também fazem a inclinação de cabeça no Kyrie. Isso chama-se Kyrie. Senhor, tende piedade de nós.
Em algumas missas, nós fazemos, no lugar do Kyrie, no lugar do rito do perdão, nós fazemos o rito da aspersão. Se for feito o rito da aspersão, vocês podem fazer o sinal da cruz quando os padres aspergir água benta na direção de vocês. Sempre que aspergir água benta, vocês fazem o sinal da cruz. Durante a missa, vocês também devem fazer inclinação de cabeça. Vejam que tem muitos gestos para o povo, tá vendo? Durante a missa, vocês também fazem inclinação de cabeça a cada menção do nome de Jesus. Todas as vezes que na missa se pronuncia o nome de Jesus, você faz uma inclinação de cabeça. E cada vez que se faz a doxologia, glória ao Pai, rezada ou cantada, também faz inclinação de cabeça. Vou dar aqui o exemplo do nome de Jesus. Quando se canta o hino de louvor, ou quando se reza o hino de louvor, que é glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho. Quando se fala Senhor Jesus, você faz inclinação de cabeça no momento do hino de louvor. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito. Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo. Então, mais uma vez, se faz inclinação de cabeça. Sempre na Santa Missa, ao pronunciar o nome de Jesus, ou a doxologia, glória ao Pai, vocês fazem inclinação de cabeça. Também quando pedir que o Senhor receba a nossa oração. Na hora das preces também, veja, Senhor, escutai a nossa prece. Quando o padre termina as orações presidenciais é a oração da coleta, a oração final. Quando o padre diz, aqui ainda está no antigo, né? Por Cristo nosso Senhor. Hoje mudou um pouquinho a oração. Mas sempre também que se faz o final da oração, se faz uma inclinação de cabeça. Ah, se tem o glória, tá aqui o glória. Na hora do glória, faz inclinação de cabeça ao nome de Jesus, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, só vós sois o santo, como disse também anteriormente. Alguma dúvida nesses primeiros momentos? Alguma dúvida ficou? Ficou claro para vocês? Viu, padre? Ficou uma dúvida de uma moça que perguntou aqui, quando o senhor estava explicando sobre as reverências que se faz na entrada, tá? Que tem a reverência Sim. que se faz para a cruz, e se tiver o bispo, né? E ela pediu se não faz reverência ao padre na procissão. Pode ser Seria feito também. O presidente da celebração, no caso, né? Se for sacerdote, pode ser feito também. Tá. Mais Acho que alguma era isso. dúvida? A única pergunta que eles escreveram aqui. Eu vou abrir aqui os áudios, se caso alguém quiser perguntar. Se tiver mais alguma dúvida, vocês podem falar agora, que eu vou passar para o momento das leituras, da liturgia da palavra. Pessoal, pode abrir os áudios, tá? Se alguém quiser perguntar falando. Para mim foi uma boa explicação, porque assim, eu já vou fazer 60 anos e eu não sabia que se fazia a reverência, né, coisar a cabeça na hora do Glória, em nenhum momento. Eu já vou fazer 60 anos e desde que eu me entendo por gente, eu sou católica, nunca mudei. Sou ministra da palavra, tudo isso, mas não sabia isso aí. Já fiz N cursos de liturgia, não sabia. Então foi muito bom, esclarecimento. Eu vou até aproveitar para falar para vocês o seguinte.
existem algumas coisas na Santa Missa, alguns cantos na Santa Missa, que são chamados o próprio rito. Os cantos que são o próprio rito não podem ser mudados. Por exemplo, o hino de louvor, que algumas pessoas chamam de glória. O nome é hino de louvor. O hino de louvor, ele deve ser cantado ou recitado conforme está escrito no missal. Não é porque tem o nome glória que pode ser cantado, que pode ser rezado. Por exemplo, às vezes pessoas cantam glória, glória ao Pai Criador, ou então aquele glória, 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 glória ao Senhor. Aí então muda tudo. Não é mais hino de louvor. Mudou. Então não pode ser nem cantado nem rezado esses cantos aí. O hino de louvor é esse. Recitado ou cantado não pode ser mudado. O hino de louvor deve ser conforme missal. Então, por exemplo, eu sou ministro da palavra, ou então eu sou ministro da música. Vai escolher a música? O hino de louvor não pode ser mudado. E o ato penitencial também não pode ser mudado. Ele deve ser cantado conforme o missal. Deixa eu escandalizar vocês aqui um pouquinho. Sabe aquela música tão bonita que o povo gosta? Como a ovelha perdida, pelo pecado ferida. Se eu falar para vocês que ela não seria litúrgica, porque ela não está no missal. Nossa, padre, mas ela tem Kyrie eleison. Não, mas não é porque tem Kyrie eleison que é litúrgica. O ato penitencial é outro rito que deve ser cantado conforme o missal. Ato penitencial e de louvor canta-se conforme o missal. O missal dá várias opções que podem ser seguidas, mas devem ser as opções do missal, tanto no ato penitencial, que tem várias opções, e o hino de louvor, que é somente um hino. Dúvidas? Padre. Senão eu vou passar para frente. Padre, só a bênção. Deus abençoe. Então, outra coisa, no Glória também não é aconselho, não é porque muito mal catequizado, que eu falo assim, né? A gente não tem essa catequese agora que a gente está tendo sobre a questão do bater palmas e levantar as mãos, né? Que não é aconselhável, correto? Olha, sobre essa questão do bater palmas. O que é a missa? A missa é o Calvário de Cristo. A missa é Calvário. A missa é cruz. Quando você vai para a missa, você vai para o Calvário. Isso tem que estar bem claro na sua cabecinha. Você vai para a missa, você vai para o Calvário. Inclusive, tem umas palavras bem fortes do Padre Pio, que o Padre Pio dizia, né? No Calvário, somente quem aplaudia eram os demônios. Também tem um papa, depois posso até colocar para vocês a imagem de um papa que disse, né? Não bateis palmas em nenhum momento. Então, não existe palmas, mas padre, mas não existia alguns momentos, tipo o hino de louvor, o santo, que poderia bater palmas? Não, na missa não cabe esse momento do palmas. A missa tem a sua espiritualidade própria. Mesmo no hino de louvor, deve-se cantar bem. A missa, ela tem uma espiritualidade, sabe? Ela tem uma espiritualidade própria, músicas próprias, cantos próprios. Eu estou falando para vocês, eu não estou falando de muito antigo, eu estou falando já do Concílio Vaticano II. Dentro do missal romano, por exemplo, você pega o missal, tem também o documento sobre a Sagrada Liturgia do Concílio Vaticano II, que diz que o canto próprio da Santa Missa é o gregoriano. O gregoriano é o canto próprio da Santa Missa. E, de preferência, na Santa Missa seriam os corais que cantem. Claro, é difícil, às vezes, achar um cantor, mas um coral, difícil. Mas a preferência é para esses cantos. A missa tem uma espiritualidade própria. E dentro dessa espiritualidade de cruz, de sacrifício, não há espaço para palmas, não há espaço para que possamos ficar levantando as mãos, etc. O que acontece, ao meu ver? Pegaram espiritualidade de grupos da igreja e jogaram para a Santa Missa, nos cantos, nas palmas, no levantar as mãos. Então, isso não é o certo. Quando você vai, por exemplo, para a renovação carismática, eu acho a renovação carismática uma bênção de Deus. Eu acho que a renovação carismática tem muitos frutos, tem muitos santos,
A renovação carismática é uma dádiva que Deus deixou para a humanidade também. Ela veio e deixou para nós e ainda deixa muitos frutos. Só que uma coisa é a renovação carismática, que tem uma espiritualidade muito bonita. Eu admiro a renovação. Inclusive, fazia parte da renovação. Outra coisa é a espiritualidade da Santa Missa. Elas não se misturam. Não é porque as pessoas da renovação carismática vão rezar a Santa Missa que vão utilizar a espiritualidade da renovação carismática. Não. A missa tem a sua própria espiritualidade. Por isso que não tem esse espaço para palmas, para erguer as mãos dentro da Santa Missa. E não fica triste. As pessoas às vezes falam, a missa fica tão triste. Não, a missa é um momento interior. Você entra na Santa Missa, é um momento de interiorização. Momento de você ir para as profundezas ali do Calvário. Você vai para o Calvário, você vai para morrer com Cristo. É o sacrifício. A missa é o Calvário de Jesus. E por isso que o momento assim, ápice da Santa Missa é o momento da consagração, porque ali fica muito mais visível o Calvário de Cristo, o sacrifício de Cristo. Mais dúvidas? Boa noite, padre. Tua bênção. Boa noite. Deus abençoe. Por exemplo, na hora da missa, na oração do Pai Nosso, o nosso pároco ele teve um bom trabalho para catequizar as pessoas que não se deve dizer amém na hora do Pai Nosso, né? Aí, essa questão assim, de bater palma, pelo menos aqui na minha igreja, a gente já conseguiu assim, conciliar, não bater palma, não levantar as mãos, porque ele é bem tradicional, o pároco daqui. E essa questão do Pai Nosso, o que o senhor tem a dizer também? Quando eu chegar lá no Pai Nosso, aí eu falo sobre isso, tá bom? Certo. Vamos chegar lá, né? Vamos chegar lá na hora do Pai Nosso. Ô, padre, só mais uma pergunta. Em questão dos instrumentos musicais, para quem é da parte da música, Sim. né? Também não cabe a questão da bateria e outros instrumentos que são bem... O documento da igreja diz que um instrumento próprio da missa é o órgão. Claro, é difícil ter órgão. Padre, não uso do órgão. Bota o teclado. O teclado pode fazer a lição de órgão. Não tem um teclado. Bota um instrumento leve, tipo um violão. Agora, guitarras, baterias, não são para missa. Certinho. Obrigada, viu? Não ajuda a rezar a missa. Então, agora eu vou passar mais um pouquinho para nós chegarmos à liturgia da palavra. Essa aqui é uma parte mais rápida. Passou para vocês o slide? Sim, padre. Sentar-se para as leituras. Sentar significa a posição da escuta. Ficar de pé para o evangelho. Mas, padre, se sentar é para a escuta, por que no evangelho fica de pé? Porque no evangelho é o próprio Cristo que anuncia. É o Cristo que anuncia. Por isso que se fica de pé na hora do evangelho. Quando o ministro anunciar o evangelho, né, o Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do evangelho de Jesus Cristo, né? Aí vocês traçam o sinal da cruz, com o polegar na cabeça, dos lados e no peito, que é o sinal da cruz. Mas aqui vocês não dizem nada. Não dizem nada. Não tem nenhuma palavra para ser dita aqui. Ultimamente eu vi alguns vídeos na internet dizendo: o Senhor esteja na minha fronte, eu esteja nos meus lados, esteja no meu peito. Não. Aqui não se diz nada. Vocês aqui somente fazem o sinal da cruz e respondem aquilo que for próprio de vocês na missa. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Só. Sentados para a homilia, o Papa Francisco, assim, somente abrindo aqui um parênteses, né? O Papa Francisco, ele falou, né, no documento dele, Evangelho Anunciantes, que a homilia deve ali durar por volta de 8 minutos. 8 minutos é uma boa homilia. Claro, isso tem uma discussão muito grande. Eu não vou entrar aqui agora no momento sobre a discussão da homilia, não. Na hora do credo, muito importante, o credo, de pé, você fica de pé por credo, faz inclinação de cabeça ao nome de Jesus, mais uma vez, toda vez que fala o nome de Jesus, inclinação de cabeça.
na maioria dos domingos, inclinar-se durante e se encarnou pelo Espírito Santo e se fez homem. Nessa parte aqui se faz inclinação. E no Natal e na Anunciação, quando se disser e se encarnou pelo Espírito Santo e se fez homem, todos se ajoelham. Então, na hora do credo, isso aqui fica muito visível na oração do credo niceno-constantinopolitano. Todos se ajoelham aqui nestas palavras. Faz o sinal da cruz na conclusão do credo e espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Então, lembrando aqui, ó, esse espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir é o credo niceno-constantinopolitano. Liturgia eucarística. Sentado durante o ofertório, aqui nenhuma dúvida. Quando o padre disser, orai, irmãos e irmãs, aí todos vocês ficam em pé. E aqui uma coisa que eu vou destacar com vocês. Às vezes o povo responde, né? Receba, ó Senhor, por tuas mãos, mas não é receba, ó Senhor, por tuas mãos. É receba o Senhor por tuas mãos esse sacrifício para a glória do seu nome, para o nosso bem e todo o Então, não é ó Senhor, é o Senhor. Não tem um acento aqui nesse ó. Se for usado incenso é aquela fumacinha branca, tem gente que não gosta, mas eu acho maravilhoso. Vocês se levantam quando o coroinha ou o diácono ele for incensar o povo e fazem uma inclinação de cabeça ao turiferário. Turiferário é aquele que está com o turíbulo na mão. Quando ele fizer o mesmo. Quando o turiferário ele vai incensar o povo, ele faz uma inclinação, ele incensa e depois faz outra inclinação e sai. Então, quando ele inclinar, vocês inclinam. Quando ele incensa, depois dele incensar, ele vai se inclinar de novo e vocês se inclinam. Permanecer de pé até o final do santo, quando o padre reza santo, 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 Senhor Deus do universo. E aqui, depois do santo, aí vocês, é o momento de ajoelhar-se. Existem dois costumes. Vou falar para vocês. Existe o costume de ficar ajoelhado depois do santo e manter-se ajoelhado durante toda a oração eucarística, e tem o costume de permanecer de joelhos somente no momento da consagração, e quando o padre diz mistério da fé, todos se levantam. Eu, particularmente, eu gosto mais do costume de ficar de joelhos durante toda a oração eucarística. No momento da consagração de cada espécie, e essa parte aqui eu vou pular, porque essa parte aqui também vocês não dizem nada, tá bom? Está aqui porque eu peguei esse documentozinho, mas aqui vocês não dizem nada. Algumas pessoas falam, meu Senhor e meu Deus. Pode dizer isso? Só se for, assim, no pensamento, sabe? Em voz alta, não, porque é um momento de profundo silêncio ali na hora da consagração. Profundo silêncio. Quando o padre fizer o convite para a oração do Pai Nosso, aí vocês ficam em pé. Se ficar de joelho, toda a oração eucarística, conforme o costume que eu disse. O Pai Nosso é em pé. Com reverência, agora eu vou responder aquela pergunta. Com reverência, unir as mãos e inclinar a cabeça durante a oração do Senhor, durante a oração do Pai Nosso. Então, durante a oração do Pai Nosso, os fiéis inclinam a cabeça, eles juntam as mãos e rezam a oração do Senhor. Esse gesto de abrir os braços na oração do Pai Nosso é um gesto próprio do sacerdote. No Novo Missal Romano, essa terceira edição, na última aclamação, deixou uma pequena brechinha, mas na rúbrica do Missal diz que é o sacerdote que levanta as mãos. Então, durante o Pai Nosso, quem levanta as mãos para rezar é o sacerdote. Os fiéis, ele faz uma pequena reverência com a cabeça, unem as mãos e rezam a oração do Pai Nosso. Viu, padre? Oi. Acho que até ali, para ficar claro, né, unir-se as mãos não é unir as mãos suas com as dos outros, né? Isso, é juntar as duas palminhas da mão, viu, gente? Você junta as duas palminhas da mão em posição de orante. Não é pegar na mão do coleguinha do lado, não. Às vezes tem esse costume, né? De todo mundo pega na mão, aí junta todo no corredor. Não, não é isso não. É você juntar duas palminhas das mãos.
manter-se de pé para o sinal da paz, após o convite do padre. Se houver o gesto da paz na Santa Missa, e quando eu falo gesto da paz, é aquele momento do abraço da paz, o sinal da paz pode ser um aperto de mãos ou uma inclinação de cabeça à pessoa mais próxima. Não se sai do lugar. Se for para ter ali a paz de Cristo antes do Cordeiro, não se sai do lugar. Você dá a paz para quem está do seu lado direito, dá a paz para quem está do seu lado esquerdo, mas você não sai do lugar. Às vezes, no momento da paz de Cristo, a igreja vira uma festa, uma feira. O povo que está lá na frente vai lá para trás, o de trás vai lá para frente, o coleguinha... e eu percebia muito isso. O jovem que estava aqui na frente, ele tinha uma paquera na missa, ele ia lá na paquera dele para dar um beijinho, um abraço na hora da missa. Vocês pensam que eu não vejo? Padre, vê, filho. Tanto que eu não faço. Eu, como sacerdote, eu nunca fiz um momento de paz dentro da Santa Missa, não faço. Até porque quando eu comecei a rezar a missa, quando eu fui ordenado, foi bem no tempo do Covid. Meus 2 primeiros anos de padre foi basicamente rezando sozinho. Uma tragédia. Tragédia mesmo. Minha primeira Semana Santa como padre foi sozinho, rezando para uma tela de celular. Foi bem triste. Aqui também há um outro costume de ajoelhar-se ao fim do cordeiro e quando for dizer, Senhor, não sou digno de que entreis em minha morada, vocês também batem no peito. Senhor, não sou digno de que entreis. Esse aqui, ajoelhar-se no nome do cordeiro, não é obrigatório, tá bom? Não é obrigatório. É um costume. Mas essa inclinação de cabeça e bater no peito, Senhor, não sou digno, aí também vocês fazem também. Recepção da comunhão. Eita, isso aqui depois eu vou pegar para vocês o Catecismo de São Pio X. Como o Catecismo de São Pio X tem 2 temas interessantíssimos. Tem vários. Mas sobre a comunhão tem como fazer uma boa comunhão e como receber a comunhão. Recepção da comunhão. Você deita o seu banco e caminha com reverência até o altar, sem conversar, com as mãos unidas em oração. Você faz um gesto de reverência ao se aproximar do ministro em procissão para receber a comunhão. Quando você vai receber a comunhão, você tem que fazer um gesto de reverência para a comunhão. Se você não for recebê-la de joelhos. Mas, padre, como eu devo receber a comunhão? Vou falar sobre isso também já já. Pode-se receber a hóstia tanto na língua como na mão. Guarda isso aí que depois eu vou voltar aqui com vocês. O que seria esse gesto de reverência? Se você não ajoelhar, você faz uma inclinação. Para o primeiro caso, ou seja, se você está aqui, ó, se você for receber a comunhão, né, de joelhos, abrir a boca e estender a língua de modo que o ministro possa depositar a hóstia de forma apropriada. Para o outro caso, se for receber a comunhão na mão, posicionar uma mão sobre a outra, à esquerda sobre a direita, em forma de cruz, de palmas abertas para receber a hóstia. Eu, particularmente, não recomendo comunhão na mão. Se alguém chegar em mim e quiser a comunhão na mão, eu dou. Porque o fiel tem direito de receber a comunhão na mão. Tem direito. Eu recomendo? Não recomendo. Eu recomendo a comunhão diretamente na boca, receber ajoelhado e na boca. Eu vou mostrar para vocês como está no catecismo. Se estiver carregando a criança no colo, é muito mais apropriado receber a comunhão na língua. Ao comungar também do cálice, se comungar do cálice, fazer o mesmo gesto de reverência ao se aproximar do ministro. Fazer o sinal da cruz após ter recebido a comunhão, ajoelhar-se em oração ao retornar para o banco depois da comunhão, até o sacerdote se sentar ou até que ele diga, oremos. Ritos finais. Ficar de pé para os ritos finais. E aqui, na hora da bênção do padre, todas as vezes que o padre for dar a bênção, vocês fazem reverência para receber a bênção, fazer o sinal da cruz. Não dizem nada também, porque quem abençoa é o padre que abençoa, é o padre que diz, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho, é o padre que abençoa. Vocês fazem o sinal da cruz e
ficam inclinados. Mesmo que o padre não diga, inclinai-vos para receber a bênção, vocês se inclinam para recebê-la. Permanecer de pé até que os ministros tenham saído em procissão. E se houver procissão recessional, que é aquela procissão que vai para fora da igreja, pela porta de entrada e não pela sacristia, como em alguns lugares, mais uma vez, o crucifixo, ao passar, vocês fazem reverência. Se houver o hino final, permanecer de pé até o término do hino. Se não houver hino final, permanecer de pé até que todos os ministros tenham se retirado da parte principal da igreja. Depois da conclusão da missa, pode-se ajoelhar para uma oração privada de ação de graças. Fazer uma genuflexão ao Santíssimo e ao altar, ao sair do banco e deixar a parte principal da igreja em silêncio, e fazer o sinal da cruz com água benta ao sair da igreja, como recordação batismal de anunciar o evangelho de Cristo a toda criatura. Agora, só um momentinho que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Aonde está? Ai, saiu. Eu vou pegar aqui para vocês uma coisa também muito importante, que está no Catecismo de São Pio X, que é a forma de como receber a comunhão. Eu gosto muito do Catecismo de São Pio X, porque ele é feito em perguntas e respostas. E como eu disse, eu sempre vou estar voltando aqui no Catecismo de São Pio X. O Catecismo de São Pio X, quando se fala sobre os sacramentos, ele vai falar sobre a forma de como receber a Sagrada Comunhão. Antes de eu falar sobre isso, ficou alguma dúvida? Eu acho que teve algumas perguntas ali, padre. Tem gente com as mãos levantadas. Deixa eu só ver se está conseguindo tirar já o áudio. Mas eu vou aproveitar e já vou fazer uma pergunta, padre. Por exemplo, aqui na minha cidade, tá? Eu sei que isso é errado, mas eu queria saber o que eu, como fiel, preciso fazer, assim. Que a gente teve um caso numa missa de semana que a gente foi. Por acaso era uma solenidade, né? Que não era um preceito, mas era uma solenidade importante. Se eu não me engano, Transfiguração do Senhor. Eu não lembro bem qual que era. E daí o padre, ele estava, tipo, simplesmente segurando o cálice com o sangue de Jesus e a Eucaristia num outro pote. Então, os fiéis estavam indo até o padre, o sacerdote, que permitia que eles pegassem a Eucaristia com as próprias mãos, guiassem a Eucaristia mergulhando no sangue e fazendo, então, a própria comunhão por conta, assim, né? E eu fiquei, assim, meio preocupado na hora, né? Na hora eu não fui, né, fazer a comunhão e eu não sei bem o que eu poderia fazer em relação a isso, né? Nesses casos, não serve rezar, né? Porque essa não existe o fiel ele mesmo tomar a comunhão para si, não. O fiel, ele recebe a comunhão do sacerdote. Se o padre for distribuir a comunhão nas duas espécies, ele, o sacerdote, ele tem que pegar a Eucaristia, ele tem que mergulhar a Eucaristia no vinho e o próprio sacerdote colocar na boca do fiel. Não existe uma comunhão sem excesso. Uma hóstia, uma lá e mergulho no cálice. Isso não existe. Pois é, isso que assim, tirando isso, padre, ele é um excelente sacerdote. Nunca, né? Vou rezar mesmo, né? Porque realmente não esperava que ele fizesse isso. Assim, foi um choque para mim, porque ele é até um amigo, assim, né? Mas eu não tive ainda a oportunidade nem a coragem de falar nada sobre isso até com ele, mas enfim, até a preocupação que dá, né? Porque pensa, uma pessoa poderia ter ido lá, ter deixado Jesus Eucarístico cair, alguém ficar pelo caminho, né? Enfim, são N possibilidades, né? Que são sacrilégios, né? Que poderiam ter acontecido, né? Apareceu para vocês aí a tela? Sim, apareceu, padre. Olha, aqui eu vou tentar aumentar um pouquinho. Aumentou aí? Pode aumentar mais, padre. Dá um Ctrl mais. Ou clica ali, isso. Pode ser mais. Olha aqui, ó. Como devemos apresentar-nos no ato de receber a Sagrada Comunhão? Catecismo de São Pio X, 643.
No ato de receber a Sagrada Comunhão, devemos, aqui, devemos, ou seja, dá uma obrigatoriedade, estar de joelhos, com a cabeça moderadamente levantada, os olhos modestos e voltados para a Sagrada Hóstia, com a boca suficientemente aberta e a língua um pouco estendida sobre o lado inferior. Isso aqui é como nós devemos receber como o leigo deve receber a Sagrada Comunhão. De joelhos, diretamente na boca. Esse é o modo de receber a comunhão. Mas, padre, e a comunhão na mão? É uma exceção da regra, uma concessão que a igreja permite, né? Uma concessão, mas o modo de receber a Sagrada Comunhão é isso aqui, ó. Catecismo de São Pio X, 643. De joelhos e receber a comunhão na boca. Ô, padre, tem uma coisa muito importante também na comunhão, que não é falado, né, muitas das vezes, é que Ah, é tu, Gabriela? Conheci tua voz agora. que a questão do comungar, né? A pessoa, para comungar, ela tem que estar em estado de graça, né? Então, ter feito a confissão, o que é estado de graça? Não está em pecado mortal, está dentro dos 10 mandamentos, né, padre? Eu vou preparar uma aula sobre como fazer uma boa comunhão, baseado no Catecismo de São Pio X. O Catecismo de São Pio X dá 3 condições para fazer uma boa comunhão: estar em estado de graça, saber o que vai receber e receber com reverência. Então, essas são 3 disposições que o fiel deve ter na hora de fazer a boa comunhão. Eu vou aprofundar porque é importantíssimo. Inclusive, uma das perguntas, também se a pergunta, quem recebe a comunhão em estado de pecado mortal, recebe Jesus? O catecismo diz, sim, recebe Jesus, mas não recebe as suas graças. Acreditem, filhos, muitas comunhões são sacrílegas. Quando você faz uma comunhão em estado de pecado mortal, é uma comunhão sacrílega. E uma das grandes ofensas que você pode fazer a Jesus. Isso mesmo. Outra coisa também, questão do ofertório, que foi falado, né? A questão do ofertório Sim. também, a gente percebe na Santa Missa, agora não, né? Agora a gente está mais interno. A questão do oferecimento, né? Do significado ali de você oferecer a Deus, né? Aquilo que você tem, aquilo que você quer oferecer. Muitas vezes a gente vê pessoas assim, né? Que não entendem esse momento, né, padre? O momento do ofertório, é claro, tem também a oferta material, mas também tem essa oferta espiritual. Às vezes os fiéis, eles ficam tão preocupados em colocar as suas preces ali, as suas intenções para que o comentarista faça, que esquece que eles podem fazer as suas intenções ali quando chegam na missa, quando eles também estão no ofertório. Outra coisa importante, se forem fazer uma profissão de entrar assim na hora do ofertório, a igreja permite que entre o pão e o vinho, ou seja, a hóstia e o vinho. Isso a igreja permite, que entre a hóstia e o vinho no momento do ofertório, né? Nada de outras procissões. Mês de setembro chegando. Muitos lugares querem fazer aquela procissão com a Bíblia. Essa procissão com a Bíblia também não existe dentro da Santa Missa. Não existe a procissão. Quando fazem essa procissão, estão colocando coisas, mas em nenhum lugar prevê essa procissão com a Bíblia. Nota do ofertório, momento de oferta, momento de oração, momento de unir-se ao sacerdote que irá oferecer o sacrifício. Você falando da Bíblia, só uma dúvida aqui. É porque tem sacerdote, principalmente aqui na minha paróquia, né? Que às vezes, após a leitura do Evangelho, levanta a palavra de Deus e pede para aplaudir. Como é errado? Porque é aplausos, né? Então, aí entra na questão do significado da Santa Missa. Olha, não deve existir
palmas na missa, né? Por exemplo, se o bispo der... Porque às vezes acontece do bispo pegar, né, ali, ele pega o lecionário, ele pega o evangeliário e dá uma bênção. Se der a bênção, vocês fazem os pão da cruz. Mas aplaudir, a pergunta que eu faria é, vocês estão aplaudindo o quê naquele momento, né? Então, não é um momento de aplauso. Então, não seria o adequado, né? Não vou dizer assim, certo, depois é o adequado. Não é o adequado ter aplausos ali na Santa Missa. Viu, padre? E uma outra pergunta aqui que a moça perguntou, até meio que respondi ela aqui nas mensagens, mas o senhor pode talvez falar um pouco, talvez alguém não acompanhou. A moça pediu se a mulher pode comungar se ela está naqueles dias, né? Quando tem aquele ciclo todo normal, né? E daí eu comentei com ela que a pureza não tem a ver com essa parte física, né? Mas sim com o pecado. Se ela não pecou... No Antigo Testamento, sangue... Na Bíblia, sangue significa vida. E vida a Deus pertence. Eu vou mostrar como é o pensamento. Então, no Antigo Testamento, quem tivesse contato com sangue estaria impuro. Antigo Testamento, quem tivesse contato com sangue estaria impuro. Então, algumas pessoas ainda têm esse pensamento. As mulheres em seus dias estão impuras porque têm esse contato com o sangue. Elas podem ou não comungar? Podem comungar normalmente. Não são os seus dias de bandeiras vermelhas levantadas que vão tornar vocês impuras. O que torna vocês impuras é o pecado mortal. O que o senhor acha sobre o uso do véu na Santa Missa? Uma pergunta que eu vi agora subindo aqui. Olha, o véu é um costume católico. Lindíssimo. O véu é um costume católico. Tem padre que hoje em dia não gosta, mas é costume católico. Por que o católico não pode resgatar aquilo que é sua tradição? Isso é uma tradição bíblica. Já na Bíblia, as mulheres cobriam a cabeça para participar do culto. Quando a mulher se cobre, também ela se recorda da Virgem Santíssima, que também usava o véu. Então, não há problema. Pelo contrário, eu acho bonito o uso do véu. O véu tem o seu significado, cobrir-se diante de Deus, dar proteção. O véu é maravilhoso. Claro, agora sim. Mas... Isso, né, padre? Oi? É um símbolo de modéstia, né, das mulheres. E graças a Deus hoje está sendo resgatado. E quando o sacerdote pede para bater palmas para os aniversariantes no final da missa? É uma coisa bem interessante, porque eu não sei como surgiu esse costume de bater os parabéns na missa. Eu não sei como surgiu, mas não deveria haver também. Algumas igrejas que eu sou convidado a rezar, o povo, eu não estou lá para organizar a liturgia, o povo, vamos cantar para os aniversariantes. Ao invés de bater palma, fala, gente, ao invés de cantar parabéns, vamos cantar a consagração à Nossa Senhora para eles, vamos consagrar a Virgem Maria, somente para não bater palmas, porque também não convém ali cantar parabéns na Santa Missa, né? Eu não sei como surgiu o costume de cantar parabéns na hora do Santa Missa, não sei como surgiu, mas também não deveria ser ali o momento da Santa Missa de cantar parabéns e bater palmas. Até porque, imagina, você está no Calvário, você está ali num momento espiritual forte, de repente, parabéns, que muda todo o ritmo da missa. Quebra a missa, quebra totalmente a missa. A espiritualidade da missa é quebrada. Ô, padre, desculpa, Gabriela. A Tamires estava com a mão levantada há um tempinho, ela acho, não sei se ela queria perguntar. Tamires Lima. Eu tinha uma pergunta, só que eu acredito que já foi sanada quando ele leu o Catecismo de São Pio, que era sobre depois da comunhão, se a gente poderia ficar sentada, porque eu já tinha visto algum padre, não me recordo, falando que a gente pode ficar sentado também, depois que recebe, né, a hóstia. Você tem que ficar em uma posição que favoreça a sua oração. Tipo, ficar de joelhos é a posição que mais favorece. Ficar de joelho é a posição que mais favorece. Padre, eu não consigo ficar de joelho, mas sentado eu consigo rezar bem. Então você pode sentar também. A outra menina que queria falar, pode falar. Desculpa ter interrompido. Gabriela? Eu acho que era. Não, é isso mesmo. Tá certinho. Obrigada, padre.
Tá bem. Acho que Mais respondeu a alguma, pergunta. mais alguma dúvida, minha gente? Aproveitem, pessoal. Vocês viram, né? Eu coloquei para vocês lá no grupo o catecismo em PDF, né? Vocês viram, né? Eu coloquei lá para vocês. O catecismo de São Pio X em PDF. Coloquei para vocês. A aula já está, a primeira aula está gravada, eu gravei resumida, está no meu canal do YouTube e o Yuri vai colocar para vocês o link da primeira aula. Essa segunda aula também vamos colocar o link também. Eu vi que hoje vocês colocaram muitas perguntas lá no grupo, depois eu vou respondê-las. Como colocaram perguntas que não, assim, estavam com o tema da aula, eu vou responder as perguntas em outros momentos, com outros, mas vou respondê-las. Não respondi as perguntas que estavam no grupo hoje, porque elas não estavam conforme o que eu preparei para a aula de hoje, que era sobre gestos e posições na Santa Missa. Se ficaram mais dúvidas sobre aquilo que nós trabalhamos hoje, vocês podem colocar lá no grupo, tá bom? Vocês podem colocar. Inclusive, eu vou tirar uma foto e vou postar no Instagram. Quem puder aí, ó, faz o print da tela, posta no Instagram, mais um dia, né? Maravilhoso. Inclusive, meu cabelo tá horrível hoje, mas vou tirar uma foto, vou postar também no Instagram também. Deixa eu ver aqui. Fazer aqui uma posição que favoreça, né? Eu fico gravando. Tirar aqui uma foto que favoreça aqui. Tirem uma foto também, pessoal, da aula, aqui da tela do padre. Aí postem Posta lá. E a gente vai repostar. Marca o padre vai repostar depois. Posta lá no Instagram, convida mais pessoas para a próxima terça-feira de novo, a nossa aula às 20 horas, tá bom? Todas as terças-feiras, 20 horas. Se precisar, depois também eu posso dar aulas extras também, não se preocupe, nós teremos, durante todo o ano, teremos essas nossas catequeses. Espero, com a graça de Deus, que tenha sido proveitosa a nossa catequese de hoje. O material que eu utilizei hoje, eu vou disponibilizar para vocês lá no grupo. Assim que terminar a aula, vou mandar os slides no grupo para quem quiser ler em casa, para quem quiser fazer uma catequese com as crianças na igreja, para quem quiser fazer uma catequese na comunidade, para quem é ministro, que quer dar catequese. Então, vou deixar disponível para vocês o material. Todas as vezes que eu terminar a aula, eu vou disponibilizar para vocês o material utilizado, tá bom? Então, que Deus abençoe a todos vocês. Vamos agora fazer uma oração de consagração à Virgem Santíssima e pedir a bênção de Deus. Ó minha Senhora, ó minha Mãe, eu me ofereço inteiramente tudo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, eu vos consagro nesse dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração, é inteiramente todo o meu ser. E porque assim sou vosso, a incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me, como coisa e propriedade vossa. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus, Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Até semana que vem. Deus abençoe a todos. Até. Oi. Tem mais uma moça, padre. Abençoe o senhor, padre. Muito obrigada pelas informações. Para avisar que meu livro chegou. Oi? Para avisar que meu livro chegou hoje. Já Ai, postei que lá no meu maravilha. Instagram e marquei o senhor. Todo mundo que chegar ao livro, vocês postam, sabe? Porque tem a Maria Antônia, ela tá morrendo de inveja de vocês que já estão com o livro. Se eu fosse vocês, eu postava só para deixar ela com mais inveja. Moça, ela tá com muita inveja mesmo, olha. Ela que se confesse depois da inveja dela, mas eu faria para ela. Onde que vende o livro em Instagram, Marabá? marquei o senhor, viu? Oi? Eu postei no Instagram e marquei o senhor. Ótimo. Em Marabá, meu livro ainda não chegou, tá bom? Então, quem perguntou sobre Marabá, ainda não chegou aqui em Marabá. Assim que chegar, eu estarei anunciando no Instagram, até porque nós faremos um evento aqui em Marabá de lançamento aqui na cidade, no qual eu estarei autografando os livros aqui na cidade.
É só para falar, padre, que eu tenho me emocionado muito com esse livro, ó, muito, chorado mesmo, sabe? A gente Que acha que a lindo, gente que sabe lindo. de tudo de oração, a gente não sabe de nada. A gente acha que a gente está bem, bem, bem focado em Deus, nas orações. A gente não Pois tá. eu vou fazer um desafio para a senhora. Eu vou, E a gente faz é chorar muito, olha. eu vou desafiar a senhora a amanhã fazer um pequeno testemunho da leitura desse livro e postar no Instagram e me marcar. Se a senhora postar lá e me marcar, eu vou ver a marcação e vou repostar. Então, posta lá nos stories amanhã esse testemunho com o livro. É isso que eu quero. Eu quero que pessoas possam mudar de vida em Deus a partir dessa leitura. Maravilhoso, ó. Eu tô amando. Amando Ah, mesmo. obrigado. Então é isso, minha gente. Deus abençoe a todos vocês. A gente se encontra. Tchau, Deus tchau. abençoe, Camille, Ana, Tá bem? Maria, Deus Rita, abençoe o senhor também. Maria Tudo de bom. Obrigada por e tudo. todos vocês também que estiveram aí. José, Lenilda, Luísa, amém. Deus abençoe a todos. Ótima noite. Até mais. Valeu. É.